Casa da Cultura para mim foi um grande desafio na minha vida. E fiz um trabalho com apoio do pessoal daqui de Atalaia, principalmente da usina Uricuri, e consegui fazer tudo que nós tínhamos condições de fazer. Deixei a Casa da Cultura para assumir um novo emprego no Estado, mas deixei com saudade. Uma história de vida, uma história de cultura, o resgate e a autoestima dos jovens atalaienses, certo? Nessa época eu tinha minha filha, uma boa parte da minha família, dos meus sobrinhos, que participavam de todas as atividades aqui da Casa de Cultura. Nós tínhamos vários grupos folclóricos, nós tínhamos uma biblioteca, existia um museu de memórias aqui de Atalaia. Enfim, a Casa de Cultura foi era palco de uma história que nunca deveria ter acabado. A Eudinha trazia muitos grupos assim de dança de Maceió, da Secretaria de Educação, vinha muito, a gente apresentava, tinha feiras, as feiras de cultura ali na rua, tinha um desfile, era assim muito movimentado. E quando eu fui para lá, eu fui a convite da Dona Eudinha, que é uma batalhadora na época, naquela Casa de Cultura. Para a Dona Eudinha aquilo era a vida dela. Ela dava tudo dela pelaquela Casa de Cultura. Aí a gente se conheceu e ela me convidou para ir dar aula lá de balé, a gente conversar o curso. Aí eu fui ser professora lá de pintura, porque eu faço pintura, então eu fui ensinar pintura em tecido. Então eu tinha um bocado de alunos lá, fiz a pintura, fiz exposições lá. Então nós conseguimos trazer vários alunos, várias crianças que estavam ociosas aí na rua, né, para capoeira. Então ficamos aqui por muito tempo e foi importante porque nós conseguimos trazer a cultura da capoeira para a cidade de Atalaia, que não existia. E conseguimos trazer também a sociedade para prestigiar a nossa arte. E foi bem aceita na época como até hoje. Fiquei lá, a gente fez um trabalho com a Dona Eudinha. Nós fazíamos, todo final de ano eu fazia um espetáculo com as alunas de lá, que eram crianças, adolescentes e adultos. Porque tinha balé infantil, balé juvenil e jazz para adultos. Depois que Dona Eudinha saiu, a secretaria entrou a Terezinha como diretora e o trabalho continuou. Fui para lá logo para matricular os meus filhos lá, né? As duas, eu não tinha, para menino não tinha nada. Então as duas, a Daniela e a Manuela, foram para lá para fazer balé. Então elas entraram, fizeram balé e fizeram o gesso com o Fernando, que era o mesmo professor de lá, da Eliane, de Maceió. Então eles se apresentaram, nós fomos para Maceió se apresentar no Teatro Lima Filho, o pessoal da Casa da Cultura, foi ótimo. Porque elas nunca imaginavam que aqui a Atalaia ia mandar uma coisa dessa para lá. Ficou marcado, porque eu estava falando até isso essa semana. Eu digo, eu vim para aqui, para esse mundo, não sei por quanto tempo eu vou ficar, já estou há 68 anos, mas vou ficar muito mais. Mas eu vim para deixar meu carimbo. Aí tinha um museu com aquelas estruturas de vidro, então tinha coisa de cavalhada, tinha pratos antigos, aquelas louças antigas, fotos antigas, isso tudo tinha aqui pra gente olhar. Mostrei o pessoal que dirigia nessa época a Prefeitura de Atalaia, que a gente pode fazer alguma coisa sem Prefeitura de Atalaia. Como foi fazer isso sem Prefeitura? Contar um pouquinho dessa história. Colocar a Casa da Cultura para a gente levar para frente. Nós trouxemos conjuntos de Maceió, trouxemos professores de Maceió para trabalhar em Atalaia. Nós trouxemos um folclore de Caruaru para a Casa da Cultura de Atalaia. Isso para mim foi muito gratificante. Eu não era funcionário da prefeitura,
a Casa da Cultura era vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, mas não se tinha ajuda financeira nenhuma. Toda a despesa era... Os alunos pagavam uma taxa, para mim, uma mensalidade, para completar, e Dona Eudinha saía arrumando patrocínio para outras coisas. Mas foi uma coisa que a gente fez com a cara e a coragem, e dá certo. Você já pensou você tomar conta de tudo aquilo, sem ajuda de nada? Eu tinha um rapaz para fazer a limpeza da casa, você lembra? Da casa de apoio, porque foi nomeado pelo Estado. Mas o município não ajudou com nada em época nenhuma. E você nota alguma diferença de quando a Casa de Cultura estava aberta para depois que ela fechou na cidade, a população como um todo, assim? Essa diferença é as atividades, assim, a ocupação dos jovens, que não tem mais. É como se eu tenho meus filhos hoje, eu tenho 2 adolescentes dentro de casa, e é totalmente diferente do meu tempo, do tempo da Casa de Cultura. Não vejo atividade, não oferece aqui o lugar para eles. Não tem. A ausência de um espaço como esse hoje em dia, ela é muito impactante para a sociedade local que carece de um espaço como esse, como um local de integração. A gente passou um tempo muito, digamos, precário, que a gente passou um negócio de 4 a 5 meses na rua, sem ter um teto, sem ter um piso para poder treinar, e a gente ficava revezando no espaçozinho da rodoviária, que eu acho que é 2 metros quadrados. Na outra semana ia para uma praça, ia para outra, e teve um acontecimento que a aula da gente sempre foi 7 horas da noite. 6h40 teve um tiroteio na rodoviária. Imagina, 20 minutos antes, se eu tivesse com 30 meninos lá, o que é que podia ter acontecido? E sobre o espaço estar sendo reaberto, eu me sinto, acho que, privilegiado e totalmente honrado por ter escutado só histórias aqui e estar podendo fazer parte da história que a gente está escrevendo. É a melhor coisa que pode acontecer para a capoeira, para a cultura local, para a cultura do Brasil. Porque nós vamos ter um espaço específico para a cultura, entendeu? Então isso é de grande importância para a capoeira. Só essa experiência que a gente está tendo aqui de conseguir ter essas primeiras reuniões e de hoje, na prática, vir aqui, todo mundo se comoveu, se disponibilizou a vir, é algo assim, que eu não via algo dessas dimensões em Atalaia há muito tempo, há décadas. Eu acho que desde o próprio movimento que teve inicial da Casa da Cultura nos anos 80, não tinha tido, eu acho que um movimento de união e integração para isso. O nosso sentido é se somar, né? Se somar para reativá-la, né? Botar para funcionar. E assim, a juventude da organização também tem cultura e também tem um espírito de articulações de artistas, né? Então a gente tem essa cultura e defendemos e vamos participar do começo ao fim para ver funcionar uma entidade, uma estrutura que não era para estar para lá, era para estar funcionando. Então, o nosso projeto enquanto MST, enquanto movimento social de luta pela terra, também um projeto da cultura, né, para dentro da cidade. Por que quem vive sem cultura? Sem história? Ninguém vive sem história. Eu estou assim, muito feliz em estar engajada nesse comitê de resgate e tenho certeza de que, aliando a nossa vontade e a vontade da população, nós vamos novamente ver a Casa de Cultura voltar a sorrir, a florir e a resgatar a história da nossa cidade. Se eu puder participar, ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição da Casa da Cultura. Precisar de mim para alguma coisa.
A recuperação da Casa de Cultura é uma sinalização de que alguma coisa nova está acontecendo, de que uma reconstrução de Atalaia pode estar começando e de que uma perda grande pode estar sendo recuperada. Quem viveu a Casa de Cultura como eu vivi no começo, eu fui funcionário da Casa de Cultura no começo, sabe a importância que esse espaço teve para o município. E para a juventude, e para a criança, e para o adolescente, e para os adultos, todo mundo tinha a Casa de Cultura como referência. E uma referência positiva, uma referência boa, uma referência comum. Aqui se produzia cultura, se produzia arte, se produzia vida e se produzia vida com dignidade. Recuperar a Casa de Cultura é dar uma nova chance a Atalaia e uma nova chance a uma juventude que está muito mais vulnerável do que naquela época. A juventude hoje precisa mais da Casa de Cultura do que precisava naquela época. E isso é um sinal de muita esperança e de muita alegria para todos nós. Queria muito que voltasse. Agora tem o meu neto para levar para lá, né?